Muito obrigado, porque nessa manhã teremos o privilégio de mais uma vez ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra, a Tua revelação. O Senhor deixou a nós para o fortalecimento da nossa fé e para também o desenvolvimento da nossa vida e a transformação do nosso caráter. Hoje, o Senhor possa mais uma vez nos visitar. O Senhor possa, Santo Espírito, tocar em nosso coração e nos ensinar. E que possamos assim estar perto de Ti a cada dia. Obrigado por tudo, te louvamos e te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Precisa sentar? Muito bem, amigos, chegamos no último sábado do ano de 2020. Amém? Tenho certeza que você que está aqui na igreja tem muitos motivos para agradecer ao Senhor. Amém? Você que está em casa também nos assistindo, tenho certeza que você também tem muitos motivos para agradecer. Eu gostaria de agradecer a Deus por algumas coisas, são muitas, mas eu gostaria de comentar algumas aqui em púlpito para vocês. Primeiramente, quero agradecer a Deus por minha família e a saúde da minha família, dos meus filhos. Não é verdade? Que bênção! Nesse período que nós estamos de tanta incerteza com relação a essa doença, não é verdade? A gente fica assim, sem saber muito bem o que fazer, porque esse vírus em alguns parece que não acontece nada, mas em outros deixa a pessoa completamente debilitada. E aí você fica assim numa situação, como que esse vírus funciona, como que é isso? Em alguns nada, em outros ficam tão ruins a ponto até de morrer. Então, eu estou aqui para agradecer a Deus pela saúde, minha esposa, dos meus filhos. E minha saúde também. Esse é o segundo ponto, porque eu tive o coronavírus. No caso comigo, foi de fato como se fosse uma dengue, uma gripe forte assim, que ficou 2, 3 dias, mas o meu corpo recuperou bem e passou. Graças a Deus não foi nada grave com a minha saúde, mas infelizmente, em alguns, aprovou Deus então que as pessoas pudessem assim descansar. E eu sei que é uma forma de agradecer um pouco estranha para nós, mas agradecer a Deus pelos seus planos com relação àqueles que descansaram no Senhor. E aqui eu incluo o nosso pastor, querido professor Elias, que lutou bravamente contra o Covid, mas agradecer a Deus que eu tenho certeza que a vontade do Senhor foi feita. E também agradecer pela linda mensagem que ele deixou quando estava para ser entubado. Antes de ser entubado, ele deixou um áudio, esse áudio circulou, falando da certeza que ele tinha da salvação. Ele falava que estava esperançoso, mas ele também tinha certeza que se algo acontecesse, ele iria levantar na manhã da ressurreição. E aprovou Deus que então o seu servo descansasse. Então, eu também quero agradecer a Deus pela certeza da salvação em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que esse é motivo para nós agradecermos também. Não estamos abandonados, não estamos sozinhos, não estamos largados, até mesmo naquilo que para nós é a pior situação da vida, que é a separação pela morte de alguém que nós amamos. Ainda assim, no Senhor Jesus Cristo, essa morte não é eterna, é somente por um breve momento, porque quando nosso Senhor Jesus voltar, nós também teremos muitos motivos para agradecê-lo pessoalmente, principalmente pelo retorno dos amados que descansaram crendo no Senhor. Não é verdade? Eu quero agradecer o seu apoio à liderança dessa igreja, agradecer cada membro, agradecer cada líder dessa igreja, que bravamente lutou, está lutando, bravamente está usando os seus dons nesse período tão desafiador. Pessoas que têm trabalhado bravamente na igreja e pessoas que têm também batalhado bravamente por trás das telas, ajudando na organização, na transmissão, no apoio, nas orações. Agradecer aqui os líderes dessa igreja, de uma forma muito especial devido a esse período, por isso a minha ênfase,
quero agradecer ao departamento da assistência social dessa igreja, que de uma forma muito especial trabalhou também arduamente para amparar as pessoas que ficaram desempregadas, que precisaram de alimento, que precisaram de roupa, precisaram de ajuda, e agradecer todos os departamentos e membros da igreja que se comprometeram com essa linha de ação da igreja, que foi a assistência social. Então, muito obrigado, você que doou alimento, doou roupa, doou brinquedo, apadrinhou uma criança, apadrinhou uma família, se colocou à disposição com seus recursos, com o seu tempo, com os seus talentos, para ajudar pessoas nesse momento de dificuldade. Muito obrigado. Falo aqui como um líder dessa igreja, como um ancião dessa igreja, e também o privilégio de agradecer a Deus por a primeira igreja que Ele está me dando para eu poder pastorear, vamos assim dizer, né? Com relação ao início do meu ministério, ter sido a igreja de Padre Miguel. Estou feliz por estar 2 anos aqui aprendendo muito, e eu quero agradecer a cada um de vocês que estão do outro lado, por me ensinar a ser um pastor. O que adianta ser um pastor se não tem ovelhas? Muito obrigado pelo reconhecimento, muito obrigado por vocês olharem para mim e me enxergarem de fato como um pastor, me respeitarem como um pastor, me darem ouvidos como um pastor. Muito obrigado, muito obrigado. E o tema do sermão dessa manhã é como agradecer. E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Capítulo 17. A partir do verso 11 até o verso 19, é a nossa perícope de estudo, é a nossa porção bíblica, ao qual nós iremos estudar nessa manhã, com o tema da gratidão. Aqui o título, né, em minha Bíblia, o título para essa porção bíblica é A Cura de 10 Leprosos. Eu espero que você tenha achado também essa porção bíblica, ok? O Evangelho de Lucas, capítulo 17. Somente alguns dados importantes para nós: não existe esse relato em nenhum outro evangelho. Nós temos esse relato único e exclusivamente no Evangelho de Lucas. E também nós temos algo muito interessante de uma palavra ao qual esses 10 homens direcionam Jesus, que é usada única e exclusivamente no Evangelho de Lucas, cerca de 5 vezes. E eu gostaria de ler o relato, quero que você acompanhe comigo, por favor, a partir do verso 11, Lucas capítulo 17. Assim diz: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, e então gritaram, dizendo: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós, ou compadece-te de nós. Jesus, ao vê-los, disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, o que aconteceu, igreja? Foram purificados da lepra. Muito bem. Verso 15. Um dos 10 leprosos, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, ou seja, agradecendo a Jesus. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E Jesus lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Nós temos alguns elementos interessantes e eu gostaria de destacar com a igreja, pelo menos de 3 ou 4 pontos que eu acho extremamente importante, que eu consigo visualizar e extrair do texto para aprendizado nessa manhã, por meio da palavra de Deus. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouco sobre o contexto da lepra na Bíblia. Se existe uma doença na Bíblia que pode ser usada como uma ilustração para aquilo que de pior a Bíblia
quer nos ensinar que é a questão do pecado, a lepra é símbolo do pecado. Porque nós sabemos muito bem que a lepra é uma doença. Hoje, graças a Deus, com o avanço, né, da ciência e tudo mais, temos medicamentos, temos os tratamentos. Mas naquela época não tinha o avanço, né, tecnológico, como assim dizer, com relação aos estudos, né, para curar, para poder tratar de forma específica a lepra. Então, naquela época, o método que se tinha era o afastamento social. Se afastar, ficar, né, isolado, porque é uma doença transmissível. Se ela tocasse em alguém, a pessoa ao qual tocou nela poderia ficar com a doença. E dentro do contexto religioso, todo aquele que tocasse em um leproso ficava cerimonialmente impuro. E estar cerimonialmente impuro quer dizer estar vedado de ter momentos de adoração no templo. A pessoa estava impura, ela não podia ir ao templo, ela não podia levar lá a sua oferta, ela não podia. Ela estava impura, cerimonialmente impura, não poderia participar das cerimônias religiosas. E também com relação ao corpo, nós sabemos que o grau da lepra, ela vai deixando o local de forma o quê? Dormente. Aquelas manchas vai fazendo com que a pele perca a sensibilidade ao toque. E quando vai se agravando mais ainda, aquela região que está com a lepra, o que acontece? A pele, ela começa a soltar. Aquela pele começa a apodrecer e aquilo começa a sair, o corpo começa a degradar. Então, a questão da sensibilidade, a questão da deteriorização, tudo isso são símbolos do que o pecado faz na vida do ser humano. O pecado tira a sensibilidade com relação à voz de Deus. O pecado degrada a vida do ser humano. O coloca em uma posição onde às vezes é irreconhecível. É irreconhecível. Paulo, inclusive, né, lá na carta a Timóteo, vai falar que nos últimos tempos, né, as pessoas ficariam até desafeiçoadas. E é interessante que quando a pessoa ela emerge no mal, na maldade, como que a fisionomia muda dessa pessoa? Pessoas que às vezes acabam tendo um semblante completamente diferente, fica irreconhecível, um semblante de maldade, de dor, de morte, crueldade, porque o pecado ele degrada, tira a sensibilidade. Então, na Bíblia, lepra é comparado ao pecado, o que o pecado faz na vida do ser humano. Então, nós temos aqui 10 homens que estavam com essa doença, e por estar com essa doença, eram também uma forma de pensar, né, da época, da sociedade, de que se eles estavam com a lepra, de alguma forma, eles estavam recebendo o juízo de Deus sobre a vida deles. Algo aconteceu para que eles então pudessem estar com a lepra. Deus pesou a mão sobre esses homens. Era o pensamento da época com relação a determinadas doenças. E agora esses 10 leprosos estavam afastados. Tanto é de que o texto vai nos mencionar de que quando eles souberam, né? Quando Jesus entra nessa aldeia, eles ficam sabendo que Jesus está na aldeia, eles vão ao encontro de Cristo, só que o texto diz que de longe, porque eles não podiam se aproximar, de longe eles então avistam a Cristo, e eles então dão um grito nesse momento, e eles então tentam chamar a atenção de Jesus frente ao seu problema. E eles então, aqui no verso 12, é dito que eles começam a gritar, a semelhança do que Marcos relata sobre Bartimeu, o cego: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esses homens também gritam: Jesus, mestre. Essa palavra mestre, aqui no Evangelho de Lucas, só é usado nesse Evangelho. Nós temos pelo menos 3 formas de escrever no grego aqui a palavra mestre. E a forma como Lucas usa aqui, somente ele usa. E essa palavra mestre
traz uma ideia, mais ou menos, que é aquele que tem o direito de mandar. E também essa palavra traz à nossa mente a ideia de que ele é mestre por conta do poder que tem sobre o mundo material. Então, aos homens gritarem Jesus, mestre, e Lucas relatar que a palavra que eles gritaram era uma palavra diferente para a palavra mestre, é porque esses homens reconhecem que a voz de Cristo, o mando de Cristo, tem poder sobre o mundo material. O que eles estão reconhecendo? Que Jesus pode resolver o problema da vida deles. Aquilo que eles estavam vivenciando, aquela doença que até então incurável, aquela doença símbolo para a sociedade, da mão pesada de Deus sobre alguém, do juízo de Deus, uma doença que o afastava do convívio de sua família, do convívio dos seus amigos, que os colocava numa situação vexatória, porque todo aquele que chegasse perto, ele teria que gritar, leproso, leproso. Toda essa situação, quando esses homens dessa aldeia gritam, gritar. Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. Se de repente seu filho pequeno vai atravessar a rua, ou de repente solta a sua mão e atravessa a rua e por acaso está passando um carro, como que você vai chamar a atenção do seu filho? Filho, o carro? É assim? Diante do perigo iminente, diante da situação ali, como que você vai falar com o seu filho? Você não vai gritar? Por que você vai gritar? Porque de alguma forma você vai querer chamar a atenção do seu filho. Você quer que ele ouça a sua voz. Você quer que seu filho note a sua voz. Você falando com ele, cuidado o carro, ou alguma coisa do tipo. Diante dessa situação, o que esses homens desejam é chamar a atenção de Jesus. Por isso eles gritam. Eles querem chamar a atenção de Jesus. Esse grito é o símbolo vamos assim dizer, da vontade de querer ser liberto daquilo que eles estavam vivendo. O grito é o símbolo da vontade que eles têm de não estar mais vivendo aquela vida. E ao clamar Jesus como mestre, aquele que tem poder sobre as coisas materiais, aquele que tem poder na palavra, na ordem, no mando, eles estão dizendo, Jesus mestre, tem misericórdia de nós. Ou em outras palavras, Jesus, eu sei que o Senhor pode me curar. Eu sei que o Senhor pode resolver o meu problema. Eu sei que o Senhor tem poder para transformar a minha vida. Tenha misericórdia, por favor. Fale, mande. O Senhor tem poder. Eu sei que tem poder. Até porque nós estamos em Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 10, nós temos inclusive o relato de quando Cristo envia os 70 para pregar. E os 70 primeiro foram enviados os discípulos. Depois foram enviados mais 70 de duplas missionários para sair nas aldeias, bater nas portas, pregar sobre o reino. A fama de Cristo já havia se espalhado na região e nas regiões vizinhas. Essas pessoas, esses 10 leprosos, sabiam do poder da palavra de Deus. Sabiam do que Cristo era capaz de fazer através de sua palavra, do seu mando, da sua ordem. Nós estamos vivendo um período completamente adverso, como eu introduzi. Vivendo um período que, sob esse vírus que aqui está, é impossível nós colocarmos um padrão nele. Como bem disse, para alguns não acontece nada, para outros o deixam completamente debilitados. E diante dessa situação que foge do controle das nossas mãos, sabe o que nós devemos fazer? A primeira lição que eu extraio da história bíblica, assim como os 10 leprosos, reconhecer que diante da situação que eles estavam, que fugia do controle de suas mãos,
era reconhecer que Jesus tinha o poder de resolver esse problema. E diante do período que nós estamos vivenciando, claro, tomando todo o cuidado que nós já sabemos como aqui vocês estão, o álcool, a máscara, tudinho. Mas ainda assim, diante de todo esse cuidado, nos colocamos ainda numa situação de nos sentir assim, vulneráveis. E diante dessa vulnerabilidade, o que podemos fazer é reconhecer que diante daquilo que foge às nossas mãos, daquilo que para nós é realmente fora de controle, é reconhecer que em Jesus devemos depositar toda a nossa vida. Foram isso que os 10 leprosos fizeram diante dessa situação. Diante daquilo que para eles era impossível, eles reconhecem em Jesus aquele que pode resolver os seus problemas. Então vamos continuar nos apegando firmemente a Cristo e confiando a nossa vida a Ele, diante desse cenário que para nós escapa das nossas mãos o controle. Vamos continuar confiando e clamando, gritando, pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo a Deus o seu auxílio, porque somente Ele pode resolver esses problemas que para nós fogem ao nosso controle. Primeira lição que eu extraio dessa porção bíblica. A segunda tem a ver com justamente o cumprir a ordem de Cristo. Agora, como um pastor, para a minha amada igreja, vocês que nos assistem do outro lado, o texto diz que esses homens, quando vão ao encontro do sacerdote, quando Cristo fala, ide e mostrai-vos ao sacerdote, eles vão, e o texto diz que indo, é no processo, eles indo ao templo para se encontrar com o sacerdote, eles indo, perceberam que estavam curados, e quando o final do texto diz Jesus assim, vai que a tua fé te salvou, foi porque esse homem e os outros 9 também tiveram fé na palavra de Cristo, e por viverem a palavra de Cristo, tiveram a vida purificada e transformada. Se existe uma lição que como um pastor eu desejo passar para as minhas ovelhas, é de que a nossa vida é transformada no processo de viver a palavra de Deus. Nós temos a vida transformada sempre que obedecemos às ordens de Cristo. Ele nos deixou a sua palavra. E sempre que eu e você vivemos a palavra de Deus, a palavra de Cristo, está aqui a sua revelação, quando nos colocamos à disposição de viver, de praticar o que aqui está, esse processo de viver, de obedecer, de ouvir a voz de Cristo, de praticar o que Cristo pede em sua palavra, esse processo é o processo da transformação da nossa vida, à semelhança do caráter de Cristo. Quando os 10 leprosos decidiram obedecer à ordem, Jesus falou, ide e apresentai-vos ao sacerdote. Mas imagine a cena, como que eu vou me apresentar ao sacerdote? Eu ainda estou com lepra, porque o costume era quando eles estavam percebendo ou algo de que as manchas sumiram, ou que existia a aparente cura, eles iam então ao sacerdote para, aqui olha, eu não tenho mais, e o sacerdote examinava. Mas quando ainda era algo aparente, eles não tinham que ir até o sacerdote se apresentar, para mostrar se estava curado ou não. Eles tinham a certeza que estavam com a lepra, mas eles decidiram crer na palavra do Senhor. E eles foram se apresentar ainda com a lepra, e nesse processo de obedecer à ordem, foi nesse processo que a fé praticada, a fé vivenciada, a fé praticada na ordem de Cristo, da palavra de Cristo, nesse processo de ir ao sacerdote, eles foram curados. E a segunda lição que eu extraio, muito importante para a minha igreja, para cada um de nós, é de que a nossa vida muda, sim. Nosso caráter muda, sim. Para melhor, sim, quando vivemos o processo da transformação. Quando decidimos, conforme a palavra de Deus diz, não ser somente, o que, igreja?
Fale comigo. Não ser somente ouvinte, mas praticantes. Os 10 leprosos praticaram a fé, crendo na palavra emitida por Jesus Cristo. Está aqui a palavra de Cristo a nós. Com suas promessas, seus mandamentos, seus pedidos com relação à nossa prática de vida, nosso comportamento, tudo que nós precisamos está aqui. E quando decidimos então viver, nossa vida é transformada à semelhança daqueles homens. E é interessante porque o texto diz que eles foram purificados. Purificados, limpos da lepra. E podemos fazer aqui uma aplicação. Assim como a lepra, símbolo do pecado, é aquilo que travava, os impediam de ter os seus momentos de adoração no templo, que para um judeu era algo extremamente importante. A religião está extremamente relacionada à identidade de um judeu. E ser vedado de ir ao templo adorar era a pior coisa que existia para um judeu. Só que só estou colocando para vocês dentro do contexto judeu, mas lembrando que nós estamos aqui dentro das aldeias de Samaria e de Galiléia. Mas eram pessoas também que adoravam a Deus. Tanto é que a samaritana, no poço, juntamente com Jesus, né, João capítulo 4, ela fala com Cristo acerca da adoração, mas nesse monte nossos pais adoravam, eles também esperavam o Messias, eles também adoravam a Deus. Mas enfim, mas a questão é que a lepra, como símbolo do pecado, era aquilo que impedia alguém de ter esse encontro no local religioso para adorar a Deus, que era aquilo que representava a identidade daquele que acreditava no Messias. Mas agora esse processo de serem purificados, eles poderiam novamente ir ao templo. Tanto é que eles estavam indo agora ao sacerdote. Eles estavam indo se apresentar. Acabou a separação. Acabou aquilo que separava de Deus. Acabou aquilo que era o problema. Acabou o grande abismo que existia entre o pecador e Deus. Eles estavam livres para voltar a adorar. E quando decidimos, pela fé, obedecer a palavra de Cristo, nós chamamos isso do processo da justificação. Cristo arranca a culpa do pecado, a culpa que nos separa de Deus e nos torna uma pessoa justificada, livre, liberta, não mais escrava do pecado, não mais separação, não mais abismo, conforme Ellen White diz no Caminho a Cristo. Cristo é a ponte sobre o abismo, não existe mais nada que nos separa de Deus, somos livres, libertos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sobre aqueles homens, já não existia agora mais nada que pudesse impedi-los de ter encontro com Deus, para adorar a Deus no templo. E quando obedecemos, quando decidimos fazer de Cristo o Senhor da nossa vida, não existe nada que pode nos separar do amor de Deus. Nada. E por último, a terceira lição, que se desdobra em 2 pontos, existe aqui um paradigma de agradecimento. Existe aqui um modelo de como eu e você podemos agradecer a Deus pelos seus feitos e que nós podemos aprender através da vida desse homem. Esse único homem que voltou. Dos 10, somente um voltou para agradecer. E a gratidão desse homem foi direcionada. Tanto é que, se você acompanhar comigo o verso 16, o finalzinho do verso 16, quando nos revela ele prostrado aos pés de Jesus, e é dito que ele estava prostrado, agradecendo-lhe. Ou seja, ele estava direcionando o seu agradecimento. Ele estava agradecendo a Jesus, prostrado aos pés de Jesus, reconhecendo que Jesus foi aquele que o purificou,
que foi Jesus que resolveu os seus problemas, que foi Jesus que deu a oportunidade dele voltar agora para os seus entes queridos, para a sua família, para os seus amigos, de voltar para a sociedade, quem sabe voltar a trabalhar, de voltar a adorar a Deus no templo. Ele reconhece que foi Jesus que o libertou, foi Jesus que o curou, Jesus o purificou. Então ele, com atitude, agradece aquele a quem por direito merece a honra. E nós temos aqui duas situações que esse homem faz para agradecer. Primeiro, nós podemos aprender aqui que para agradecer a Deus, nós devemos então dar glória em alta voz. O que é dar glória em alta voz? É louvar ao Senhor. É louvar. É agradecer. É você externar do fundo do coração a alegria por aquilo que Deus fez em sua vida. E esse coração grato, agora ele é manifestado em louvor, em glória em alta voz. Você tem motivos para agradecer a Deus? Então louve ao Senhor com todo o seu coração, toda a sua alegria. Esse homem está prostrado diante daquele que o curou, e ele está dando glória em alta voz, com o coração grato. Então sempre que você for louvar ao Senhor, procure em sua mente os motivos para agradecer. E sempre que você estiver louvando, lembrando daquilo que Deus fez por você, dos impossíveis de Deus na sua vida, os milagres, os livramentos, louve ao Senhor buscando da memória os motivos para agradecer. Eu tenho certeza que do coração sairá um louvor mais imponente, mais forte, com mais alegria, louvando e lembrando dos motivos que está fazendo nós entoarmos louvor em alta voz ao nosso Senhor Jesus Cristo. Esse homem volta dando glória em alta voz, e ao chegar perto de Cristo, o que ele faz? O adora, se prostra, rosto em terra aos pés de Jesus, tributando a ele a honra, a glória e o louvor. O fato de você estar participando conosco aqui nesse culto, você que está nos assistindo pelo nosso canal do YouTube, e você que está aqui na igreja, eu espero que esse sábado de nós agradecermos a Deus, que a nossa atitude nesse momento de estarmos aqui na sua casa, o adorando, possa ser a atitude desse um que voltou. Aqui nós estamos e você participando, aí do outro lado da telinha, a igreja se estendendo até a sua casa. Que possamos nessa manhã ter a mesma atitude desse um que voltou. Estamos aqui para tributar a Deus a honra, a glória e o louvor que a Ele é devido. Porque nós sabemos, ao olhar para trás para o ano 2020, que os milagres que aconteceram, as curas que houveram, a libertação, seja desde o início do ano, com a enchente que teve do Barata, agora com o Covid, enfim, com as diversas calamidades que nós experimentamos esse ano. Então, se você tem motivo para agradecer, porque você foi um instrumento para ajudar, ou você foi ajudado, está aqui um lindo modelo de como externar nossa gratidão, dar louvor em alta voz e se prostrar adorando a Jesus, dando a Ele a honra, a glória e o louvor. Não estou dizendo que os outros 9 não tinham o coração agradecido, não estou aqui julgando os outros 9 para dizer que eles foram ingratos, não estou, até porque foram curados, e eles sabem que foi Jesus, mas acontece que um voltou para com atitude demonstrar sua gratidão, e é isso que precisamos fazer também, demonstrar gratidão com atitudes. Atitude. Se você foi ajudado nesse ano de 2020, mande uma mensagem para a pessoa que te ajudou, fala assim: olha, eu quero te agradecer pela ajuda. Grava uma oração, mande uma oração para ela, faça algo, demonstre o seu carinho, o seu amor,
Faça. Mostre com atitude o quanto você é grato por aquilo que fizeram por você. É isso que esse homem nos ensina, esse um que voltou. Então, como agradecer? Louve a Deus em alta voz. Se prostre, adore a Cristo. Tribute a Cristo a honra, a glória e o louvor por tudo aquilo que Ele fez em sua vida. E trazendo para a nossa realidade de fraternidade, de irmãos, se por acaso alguém lhe ajudou, se alguém lhe estendeu a mão, com atitude, demonstre sua gratidão, com uma palavra, com uma oração. Enfim, eu sei que o abraço agora fica meio complicado, né, devido ao Covid, mas tente demonstrar o seu carinho, sua gratidão. Não é para engrandecer quem lhe ajudou, não é isso. Mas como é bom praticarmos a gratidão. Esse é o ponto. Como é bom praticar a gratidão. Eu gostaria de encerrar a mensagem dessa manhã com a seguinte pergunta para a reflexão: você tem motivos para agradecer? Que Deus então nos abençoe com tudo que nós aprendemos hoje. Teremos um louvor nesse momento com a Karina, e que você possa nesse momento meditar na letra dessa música, desse louvor, e que você também possa adorar juntamente com a Karina o Senhor Jesus Cristo. Se tu vês a lua que nascendo está e a suave brisa murmurar, e ao entardecer, quando o sol se põe, a natureza mostra o amor de Deus. Agradece ao Pai pelas coisas que Ele fez, e agradece pelas coisas que fará. E se encontras terno amor, se um amigo é fiel, agradece a Deus. Todas as bênçãos vêm do céu. Se ao final de um dia que cansado está e sentis conforto em oração, se às vezes partido, paz e amor, se ao teu lado Cristo hoje está, agradece ao Pai pelas coisas que Ele fez, e agradece pelas coisas que fará. E se encontras terno amor, se um amigo é fiel, agradece a Deus. Todas as bênçãos vêm dos céus, agradece ao Pai pelas coisas que Ele fez, e agradece pelas coisas que fará. E se encontras terno amor, se um amigo é fiel, agradece a Deus. Todas as bênçãos vêm do céu, agradece a Deus. Todas as bênçãos vêm do céu.
Vamos pôr de pé? Vamos orar a Deus, vamos agradecê-lo por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Obrigado, querido Deus, pela alegria da salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pelos muitos livramentos nesse ano de 2020. Obrigado também, Pai, pelo Teu cuidado com relação a esse período que nós estamos de Covid, de pandemia. Nós queremos, ó Pai, te pedir, por favor, clamar ao Teu nome, as Tuas infinitas misericórdias sobre nós. Diante desse vírus que parece ser implacável, Senhor. E completamente indeciso para nós com relação ao que acontece na vida quando se contrai esse vírus, se vai ser algo simples ou se vai ser algo bem complicado. Pai, nós queremos te pedir, por favor, o teu cuidado, tua proteção sobre nós, diante desse cenário que nós estamos vivendo, reconhecendo que somente o Senhor pode nos livrar, somente o Senhor pode cuidar de nós, diante desse cenário pandêmico que estamos vivendo. Cuide da tua igreja, Senhor, eu te peço, por favor, vem estar conosco no ano de 2021, já queremos aqui te agradecer também, por muito que o Senhor ainda fará por nós. Nos leve em paz para a presença, para o nosso lar, na presença dos santos anjos, e que a tua graça, Pai, constantemente possa estar sempre diante de nós. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.